Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Danilo Magalhães e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês uma série de ferramentas do software QGIS que nos dão auxílio para fazer análises topográficas. Eu vou mostrar inicialmente aqui como alguns sites para a gente fazer download de imagens, SRTM, Topodata, e vou mostrar para vocês como fazer um trabalho completo, porque muitas vezes a gente baixa essas imagens e faz um modelo digital de terreno e está tudo bem, mas às vezes o nosso município ele está num ponto de encontro entre diferentes imagens e com isso a gente tem alguma dificuldade para trabalhar. Então eu vou fazer um mosaico dessas imagens, vou trabalhar com a reprojeção delas, depois eu vou extrair elas no município que eu tenho interesse, na extensão dele, faço a simbologia, gero um mapa de declividades, trabalho essa declividade também, a simbologia dela. Depois vou gerar curvas de nível, fazer a simbologia e rótulos dessa curva de nível. Vou gerar o arquivo TIM, que é um arquivo no QGIS não muda tanto na visualização, mas outros softwares, como o ArcGIS ou programas de visualização 3D, é melhor a gente trabalhar com esse arquivo nessa malha Mesh, também conhecida como TIM. Faço o perfil topográfico, mostro a visualização 3D e também com a vista de satélite. Bom, começando direto aqui para os sites de fazer download de dados. Vocês vão conhecer aí provavelmente esse site Topodata, que é onde a gente baixa os dados que são organizados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu vou colocar aqui na tela este link que eu estou acessando, mas se você colocar no Google Download Topodata INPE, você vai encontrar esse site. Aqui você vai ver esse link do WebMap, basta clicar nele e o site vai abrir essa telinha para a gente, onde a gente pesquisa aqui a nossa localidade. Eu estou trabalhando com Belo Horizonte, clico aqui no quadrante que é referente à minha área de estudo e faço o download, por exemplo, da altitude, que é o dado que eu vou trabalhar aqui no programa, na videoaula hoje. A gente tem aqui também relevo sombreado, declividade, orientação, curvas de nível, que são dados que podem ser úteis nas nossas análises. Uma outra opção que eu gosto muito para fazer o download é o site earthexplorer.sgs.gov, serviço geológico norte-americano que trabalha em parceria com a NASA, onde a gente pode fazer download de dados de terreno também. Aqui na primeira parte, a gente troca aqui a pesquisa para endereços, onde a gente pode digitar o nome da nossa cidade. O site localiza para a gente. Aqui a gente não tem uma seleção de datas, porque são só imagens de terreno que foram tomadas uma vez pelo ônibus espacial que gerou as imagens SRTM. Eu venho aqui para Datasets, para selecionar os dados. Eu já fiz a pesquisa aqui por filtro, onde eu digitei SRTM. Eu dou prioridade a trabalhar com SRTM3, que já estão filtradas e aparecem aqui na tela, marcadas. Está dentro aqui de NASA LPDAAC Collections. E aqui embaixo a gente localiza NASA SRTM3. A gente vai trabalhar com a primeira opção, NASA SRTM3, com o final 1, que são aquelas imagens do jeito que a gente tem já costume de trabalhar, com 1 grau de latitude e 1 grau de longitude. A gente vem aqui então e clica em resultados, vai aparecer a imagem para a gente. Se você quiser olhar aqui a representação dela, basta clicar naquele ícone da imagem, vai aparecer, basta clicar em download, nessa setinha aqui, e a gente faz o download da primeira opção que aparece aqui nessa lista para a gente, que é esse HGT. Vocês podem ver aqui que é o arquivo com maior quantidade de megas, é o único com 13.3 megabytes, os outros são só arquivos leves de visualização ou de metadados. Bom, como a gente pode ver nessa imagem aqui, Belo Horizonte está bem no encontro entre 4 imagens, por isso eu vou mostrar como fazer o trabalho completo. Tendo feito o download das imagens, a gente vai abrir elas no software. Então eu já coloquei aqui no meu software as 4 imagens que eu preciso trabalhar. Vou aproximar aqui para a camada. Essa imagem Sul 21, Oeste 44, Sul 21, Oeste 45, Sul 20, Oeste 45, Sul 20, Oeste 44, para poder dar conta do município de Belo Horizonte, que é esse município que eu estou selecionando na tela. Bom, seleciono aqui BH na tela e a gente vê, então, que a gente precisa de 4 imagens para fazer esse trabalho. Bom, o primeiro passo é fazer o mosaico dessas imagens em raster, miscelânea, mesclar.
Nessa ferramenta que abre, eu vou colocar os arquivos de entrada, em que eu vou selecionar todos aqueles que são formato raster, são esses 4 que tem disponível no meu software. O tipo de arquivo de saída, eu preciso escolher igual aquele de entrada. Então, se tiver alguma dúvida, eu posso olhar as propriedades do meu arquivo e visualizar que ele é um arquivo int 16, ou seja, números inteiros com sinal de positivo e negativo, que trabalha com valores inteiros. Então, os dados de topografia não vêm com casas decimais, eu não tenho uma cota altimétrica que tenha intervalos decimais, e também eu tenho a opção de trabalhar com valores negativos, porque isso foi feito para o mundo inteiro. Então, abaixo do nível do mar, a cota altimétrica vai ser menos alguma coisa. Então, eu uso int 16, coloco aqui int 16. Atribuir um valor sem dados à saída é opcional. Eu gosto de clicar uma vez aqui para cima e colocar esse valor menos 999999 para que a gente tenha esse valor de sem dados ou no data registrado. Aqui eu salvo o meu arquivo de saída. Eu vou dar um nome e uma pasta para ele. Se você quiser deixar como temporário, pode também. Eu vou salvar na minha pasta do curso. Aula 9, topografia, imagens. E vou chamar ela de mosaico SRTM, que ainda está em WGS 84. Eu não mostrei aqui, mas confirmo para vocês que já está nesse datum. Salvo e mando executar. Foi finalizado o processo. Então, quando eu desligo os demais arquivos, agora eu vejo um arquivo único em que eu tenho todas as informações já mescladas ou mosaicadas. Esse arquivo, então, como falei para vocês, ele vem com sistema de referências e coordenadas de graus, minutos e segundos, né, latitude e longitude, trabalhando com o datum WGS 84. Bom, eu quero isso em UTM Sirgas 2000 Fuso 23 Sul, que é o datum que eu trabalho aqui na minha região, o sistema de referência e coordenada. Então, venho raster, projeções, reprojetar coordenadas. A camada de entrada é o meu mosaico SRTM, então o original é esse WGS 84, nem precisaria colocar, mas eu coloco aqui por segurança. O destino, eu quero que ele salve em Sirgas 2000 UTM 23 Sul. Se no seu caso não estiver aqui nos recentes, basta clicar nesse ícone aqui à direita e localizar esse sistema de referência e coordenadas. Aqui, um valor sem dados, eu vou atribuir a mesma coisa. Vou clicar uma vez para cima para atribuir esse valor menos 999999. Resolução eu vou deixar a padrão, que aqui nesse caso são imagens de 30 metros de resolução espacial. E não vou trabalhar aqui com nenhum outro parâmetro. Basta apenas eu definir aqui aonde vou salvar esse arquivo. Mesma coisa, posso salvar como temporário. Neste caso, vou fazer um backup e salvar na minha pasta como mosaico SRTM Sirgas 2000 23S. Ele está salvando no formato TIFF. Posso executar, aguardo o processamento e já tenho aqui o resultado em Sirgas 2000. Esses outros arquivos todos, eles não me servem mais. Então, eu vou excluí-los para deixar o meu programa mais limpo. Eu vou ficar aqui com o mosaico SRTM 23 Sul. Tenho aqui os municípios que eu desejo trabalhar. Para ficar mais fácil o meu processo, eu vou selecionar o município de Belo Horizonte com aquela ferramenta de selecionar feições. Ela já está selecionada. Venho aqui com o botão direito sobre municípios MG, mando exportar e salvo a minha feição selecionada como shapefile. Vou salvar na minha pasta do curso. Com o nome de limite BH. Salvo. Eu quero que ele salve para mim já em UTM Sirgas 2023 Sul. Todas as outras configurações já estão ok, deixo no default, basta dar ok e tem esse arquivo no mapa. Vou tirar municípios MG também, fico somente com Belo Horizonte. Só alterar a simbologia aqui para ficar mais fácil de visualizar.
Agora eu quero extrair a imagem SRTM dentro da extensão de Belo Horizonte. Porém, quando a gente faz a análise topográfica, muitas vezes o contexto importa, aquela informação que está no entorno importa. Então eu não vou recortar somente dentro do limite de Belo Horizonte. Poderia fazer, mas agora eu quero recortar um quadrado logo no entorno de BH. Assim eu mostro uma ferramenta também a mais do que eu já mostrei aqui nos vídeos anteriores. Então venho em Raster, extrair raster pela extensão. A minha camada de entrada é o meu mosaico. A extensão de recorte vou usar a partir da camada limite BH. O valor sem dados eu deixo a mesma coisa, com -9 ali para 999, para definir aquilo que é no data, que é sem dados. E aqui embaixo, na camada de saída, poderia deixar como temporário, se fosse meu interesse. Neste caso, vou salvar na minha pasta como SRTM BH Sirgas 2023 Sul. Salvo, executo o procedimento e já tenho aqui a minha imagem SRTM para a minha área de estudo, considerando aqui também o entorno imediato. Eu vou tirar esse mosaico daqui, porque agora ele não me interessa mais, e sigo para a próxima ferramenta. Próximo passo é trabalhar a simbologia desse dado para que a gente possa criar um mapa ipsométrico. O mapa ipsométrico é aquele em que diferentes cores vão representar as faixas do terreno que possuem uma altimetria equivalente. Então, a gente determina intervalo de valores que vão ser representados por cores, e essas cores, então, representando ali diferentes posições do terreno. Bom, o que a gente tem que pensar aqui é como vamos fazer essa representação da ipsometria. Eu tenho na minha área de estudo uma variação altimétrica que vai de 1.460 metros no ponto mais alto, menos 674 metros no ponto mais baixo. Então, eu tenho 786 metros de variação de altitude nessa área onde eu estou trabalhando. Então, eu teria aqui pelo menos 7 classes se eu quisesse trabalhar com intervalos a cada 100 metros. Para um mapa ipsométrico, para que ele fique facilmente legível, é ideal que a gente coloque intervalos arredondados de 50 em 50 metros, de 100 em 100, 20 em 20, a depender da qualidade do seu dado e também da sua área de estudo, né, do tamanho dela, da área que você está recobrindo. Aqui eu vou pensar com intervalos a cada 100 metros, porém, eu começo de 674 e quero uma classe até 700 metros. Dali eu sigo regular até 1.400 metros e coloco uma última classe até 1.460. Eu vou ter, portanto, 9 classes de 674 até 700, depois sigo 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 e depois faço a última classe até 1.460. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou nas propriedades do arquivo SRTM. Aqui na simbologia, eu vou alterar de banda simples cinza para banda simples falsa cor. E eu vou pegar um atalhozinho aqui no software que eu vou falar o seguinte: faça para mim em intervalos iguais com 9 classes. Ele já vai colocar para mim essas 9 classes. Agora eu vou editar essas classes para dar aqueles valores que eu quero. Se eu clico em aplicar nesse momento, ele já cria as classes para mim e eu vejo o mapa ali já com o início de uma representação. Porém, a classe 674 significa que os valores até 674 estão sendo representados, do mínimo até 674. Então, eu quero que ele finalize essa classe até 700. Digito 700 aqui e venho para a próxima. Eu apertei apenas Tab no teclado e ele já foi para mim para a próxima. Essa próxima ela vai até 800, Tab e sigo digitando 900, agora 1100, 1200, 1300, 1400 e a última eu deixo até 1460. Clico em aplicar e agora eu vou ter a representação da simbologia com as classes que eu
eu quero visualizar no meu mapa? Bom, eu vou trocar as cores, porque o mapa hipossométrico a gente tem que determinar que as cores, que as faixas do terreno com maior altimetria, ou elas devem ter cores claras, mais brilhantes, ou cores quentes. Então, eu vou escolher um sistema de cor aqui nesse sentido. Aqui no meu mapa ele está invertido, a cor mais escura está no topo de morro. E a cor mais escura ela vai dar uma sensação mais de absorção. Então, ela é mais adequada ali para o fundo de vale, para a área de maior sombra. A cor mais clara ela brilha mais, ela reflete mais, seria uma posição onde pegaria mais sol. Por isso, a gente deve utilizá-la no topo de morro. A mesma coisa vale para as cores quentes versus cores frias. As cores frias absorvem mais, então dão uma sensação mais de sombreamento, de fundo de vale, de escurecimento. É assim como a cor quente, a gente tem maior sensibilidade a essas cores, a gente enxerga mais, então a gente vê melhor os topos assim. Aqui a gente tem nessa setinha algumas paletas de cores prontas. A gente tem aqui todos os gradientes de cores, então se localizarmos algum aqui que nos atende, podemos escolher. Ou podemos mandar criar nova gradiente de cor. E aqui a gente pode escolher o catálogo CPT City, que aqui ele vai abrir uma nova janela quando a gente clicar em OK, com uma série de cores. E a gente tem aqui, por exemplo, as topográficas, e já tem sistema de cores aqui pré-definidos. Essa wiki, Schwarzwald, ela é bastante utilizada, a gente poderia utilizar essa daqui, por exemplo, principalmente em mapas da região do hemisfério norte, porque a gente vê a cor branca no topo de morro, representando a neve, e o azul no fundo de vale, representando as águas. Clico em aplicar e tenho aqui a representação hipossométrica do meu terreno. Posso dar OK. Bom, essa primeira parte, para o mapa de hipossometria, ele já está finalizada. Agora a gente vai gerar mapa de declividade. Muito simples. A gente vem aqui em Raster, Análise e Declive. Clicamos em Declive. O raster de entrada é esse único que eu tenho aqui na minha tela, SRTM-BH Sirgas 2000, somente de uma banda. Eu não vou colocar exagero vertical, então a razão entre as unidades verticais e horizontais mantém-se 1. Ele calcula a declividade originalmente em graus, então vai ser pensando no ângulo de inclinação da superfície, aquele grau que a gente pode fazer a formulazinha do triângulo, para avaliar qual é o ângulo de inclinação em graus, mas ele pode ser calculado também em porcentagem, que é um pouco mais fácil de a gente trabalhar de modo prático para as aplicações, porque a gente tem mais exemplos na literatura e nas legislações nacionais, principalmente, que trabalham a declividade em formas de porcentagem, por isso eu vou marcar essa opção aqui e mostro para vocês. Aqui a gente não precisa fazer nenhuma outra configuração, escolho aonde salvar o meu arquivo, como das outras vezes estou salvando na minha pasta, e aqui agora eu vou chamar de declividade BH. Formato TIFF, executo, e já tenho a minha declividade aqui no mapa. Para fazer a classificação das classes de declividade, a gente pode se valer de algumas referências, por exemplo, a legislação urbanística, mas também tem uma referência interessante, que são as classes de relevo definidas pela Embrapa, que a gente tem que de 0 a 3% de declividade é considerado terreno plano, de 3 a 8 suave ondulado, de 8 a 20 ondulado, de 20 a 45 forte ondulado, de 45 a 75 montanhoso, maior do que 75 escarpado. Eu vou acrescentar aqui ainda a classe maior do que 100% de declividade, porque 100% de declividade representa 45 graus. E o Código Florestal Brasileiro fala que acima de 45 graus, essas regiões são consideradas como áreas de preservação permanente. E eu vejo aqui no meu resultado que eu tive declividade até 133%, ou seja, de 100 até 133, eu tenho as áreas de preservação permanente que, para mim, no meu estudo, é interessante registrar. Portanto, eu vou trabalhar com 7 classes de declividade, aquelas 6 da Embrapa, mais a 7ª, que seria a APP. Eu venho aqui nas propriedades da declividade,
faço a troca da banda simples cinza para a banda simples falsa cor. Eu posso fazer como eu fiz ali para ipsometria, eu coloco intervalos iguais, jogo 7 classes, e a primeira classe, então, ela vai até 3, a segunda até 8, a terceira até 20, a quarta 45, depois 75, depois até 100 e, por fim, aquele maior valor que já existe. Nesse caso aqui, eu vou editar o rótulo, porque eu quero dizer que de 0 até 3 é igual a um terreno plano. De 3 até 8 é igual a um terreno suave ondulado. De 8 a 20 é um terreno forte, é um terreno ondulado. Então, de 8 a 20, terreno ondulado. De 20 a 45, forte ondulado. De 45 a 75, montanhoso. 75 a 100 é escarpado. E de 100 até 133, eu vou arredondar 93, vai ser APP. Vou escolher a paleta de cores que me interessa. Eu posso utilizar, por exemplo, essa paleta espectral, mas ela veio com a configuração equivocada, com vermelho nas menores declividades. Eu clico aqui e peço para inverter gradiente de cores. Quando eu mando aplicar, eu tenho as faixas com menores declividades, com a cor azul, e as maiores declividades do laranja ao vermelho. Poderia, por exemplo, utilizar essa daqui e fazer a mesma inversão. Próxima ferramenta que vamos ver aqui para análise topográfica é a geração de curvas de nível. As curvas de nível a gente vai gerar a partir do dado de altimetria, que é o nosso SRTM, e a gente precisa simplesmente vir em raster, extrair contorno. O arquivo de entrada é o meu SRTM. A equidistância das curvas de nível, ou seja, os intervalos altimétricos verticais entre as curvas de nível, eu preciso definir. Como eu estou trabalhando com uma imagem SRTM, ela tem um pixel de 30 metros. Isso me daria, na melhor das hipóteses, a geração de curvas de nível com intervalo de 30 em 30 metros. Agora, estudos já foram feitos para a imagem SRTM e apontaram que, para a gente atender o padrão de exatidão cartográfica classe A, que é a maior acurácia cartográfica desse dado, as curvas de nível elas podem ter, no máximo, uma equidistância de 50 metros. Digo, as curvas de nível das imagens SRTM. Então, a equidistância aqui da SRTM, vou trabalhar com 50 metros. Menor do que isso, não tem precisão para esse dado, então mantenho essa equidistância. Aqui é o campo da tabela de atributos, em que ele vai registrar essa informação, porque o que o software vai fazer é converter um dado raster, SRTM, para vetores, em forma de curvas de nível, em forma de linha. E aí ele vai criar um campo na tabela de atributos e vai dar um nome para esse campo. Aqui ele está chamando o campo de eleve, que seria de elevação. Para mim está ótimo. Se você quiser alterar, você poderia gerar um nome chamado, por exemplo, cota. Poderia colocar esse campo aqui. Deslocamento para mim não precisa. E aqui nas outras informações também, nos outros parâmetros, a gente não precisa alterar nada. Eu vou salvar na minha pasta, na pasta Shapefile, com o nome curvas de nível BH. Posso até colocar 50 metros aqui, 50 metros BH. Salvei, mando executar. E o arquivo já está feito. Se a gente quiser simbolizar esses arquivos, a gente acessa as propriedades. As curvas de nível, a gente vai trabalhar com cores em tom de marrom. Então, você pode escolher um marrom de preferência mais claro, para não pesar muito o seu mapa. Uma linha fina. E é interessante nas curvas de nível sempre adicionar os rótulos.
Então, quando eu acesso os rótulos aqui, ele está sem rótulos, eu coloco como rótulos individuais, ou seja, cada linha recebendo o seu rótulo. O valor vai ser o campo elevação, que mandamos criar, e o tamanho da fonte não vale a pena deixar assim muito grande. Então, a gente vai colocar um tamanho bem pequeno. Você precisa olhar na escala do seu mapa qual é o tamanho da fonte que vai utilizar, mas tente aí, por exemplo, 5, 4, 6, vai ser mais ou menos o tamanho que você vai utilizar. Lembrando que essa é uma informação que ela não tem que ser extremamente visível no seu mapa. É aquela informação que, quando o leitor precisa dessa informação, ele consegue localizar, mas ela não tem que chamar muito a atenção. Vale a pena também colocar uma cor do rótulo parecida com aquela cor que você definiu para a curva de nível, mais ou menos como eu fiz agora. Uma outra ferramenta interessante para análise topográfica é a geração do arquivo na forma mesh, numa malha triangular a partir das curvas de nível. Alguns softwares, quando apresentam a visualização 3D, eles apresentam de forma muito mais amigável a malha mesh, também conhecida como TIM, que são as redes irregulares de triângulos, do que outros. Então, alguns softwares apresentam melhor a malha mesh do que o raster de altimetria. Por exemplo, o ArcGIS. Aqui no QGIS a gente não vai ver tanta diferença. Bom, mas vamos criar então a nossa malha mesh. E aí eu vou aqui nas minhas ferramentas de processamento, abro minha caixa de ferramentas de processamento e posso pesquisar simplesmente pela palavra TIM. E a gente vai achar a ferramenta TIM Mesh Creation. Basta executá-la com 2 cliques. O arquivo de entrada vai ser a camada vetorial curvas de nível, que eu acabei de fazer. O campo de valor é o meu campo elevação. Aqui a gente tem que incluir novamente, aqui nas nossas camadas de entrada. Então, eu clico em adicionar, no maisinho. O layer é a minha curva de nível. O tipo é esse mesmo, de break lines, porque a gente está trabalhando com linhas. O campo que tem a informação Z, que é o atributo de altimetria, é o campo elevação. O formato de saída é 2D, EM mesmo, que a gente vai ver ele na informação 2D. O sistema de coordenadas de saída é opcional, mas eu vou marcar aqui que é o do projeto para não ter erro. E eu posso salvar na minha pasta com o nome TIMBH. E aqui é importante que a gente dê a extensão para esse arquivo e o QGIS crie esse arquivo na extensão shape. Então, .shp. Clico em salvar e mando executar a ferramenta. Finalizado, eu vejo que a simbologia desse arquivo é muito igual àquela da elevação. E é interessante a gente observar como foram criados novos valores, porque a partir das curvas de nível foi feita uma interpolação desses valores e criada uma nova superfície. Então, é normal que esses valores aqui sejam diferentes daqueles valores encontrados no arquivo original, no modelo digital de elevação, que foi feito a partir da imagem SRTM. Bom, a simbologia seria exatamente a mesma coisa, acessar as propriedades desse arquivo, escolher os valores mínimos e máximos, fazer a divisão de classes e assim a representação aqui não vai mudar muito para a gente. Próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a geração de perfil topográfico. E aí eu vou trabalhar com o meu SRTM, que é meu arquivo original, que eu tenho mais confiança nele do que nesse mesh que foi gerado a partir das curvas de nível. Para fazer um perfil topográfico, a gente precisa instalar um complemento Profile Tool, que é um complemento que trabalha com a geração de perfis topográficos aqui no QGIS. Então, a gente vai em complementos, gerenciar, instalar complementos. Vamos vamos pesquisar o complemento Profile Tool, esse daqui, que eu já tenho instalado. Então, quem ainda não tem, basta instalar esse complemento. Depois que ele já foi instalado, vocês vão perceber na tela de vocês esse botão Terrain Profile, que vocês podem acessar aqui também em complementos, Profile Tool e ativando aqui Terrain Profile. Essa ferramenta é bastante simples. A gente precisa então clicar aqui à esquerda no arquivo que a gente deseja trabalhar, que no meu caso é o SRTM-BH,
e clico aqui dentro da ferramenta em adicionar layer, add layer. Então ele aparece aqui para mim. Observem que o software já trocou o mouse para esse mouse com uma cruzinha, que vai ser a ferramenta de geração de perfil. E eu quero fazer um perfil representativo aqui em Belo Horizonte, da cota altimétrica, partindo da cota altimétrica mais elevada até a cota altimétrica mais rebaixada, sempre dentro do município, não vou extrapolar o limite do município. Aqui um exemplo que eu estou fazendo só para representar. Vocês podem fazer aí os perfis que sejam representativos para as realidades de vocês. Então eu vou dar um clique nesse ponto onde eu desejo iniciar. Observem que ele deixa o mouse livre para trabalhar. Vou até o ponto final e dou 2 cliques. Quando a gente dá 2 cliques, ele finaliza o nosso perfil. E à medida que a gente passa o mouse aqui na tela, a gente consegue observar, passa o mouse no gráfico, a gente consegue observar lá na tela também o movimento desse mouse, mas no caso em relação ao modelo digital de elevação. Para salvar esse perfil, basta clicar aqui embaixo em Save As. Porém, observe que como eu passei o mouse aqui na tela, essa informação das cotas de altimetria e a posição em relação ao eixo X, ela se mantém no gráfico. E quando a gente salvar assim, ele vai manter essas cruzinhas, essas linhas aqui no mapa, poluindo um pouco a informação. Então a gente pode desligar aqui à direita o Show Cursor para limpar essa tela e assim a gente poder salvar a nossa imagem sem aquele ruído, vamos chamar assim, sem aquela poluição. Save As. Então vem aqui para a minha pasta da disciplina, do curso, e vou chamar de perfil topográfico BH. Salvo. É interessante observar que essa linha que a gente desenhou aqui no mapa é uma linha temporária. Logo, quando a gente vai para o layout para fazer um mapa, uma composição de mapa final, essa linha ela não aparece no nosso layout. Ou seja, se a gente quer fazer um mapa hipermétrico com a indicação de um perfil topográfico, a gente não pode usar essa linha temporária. Quer dizer, a gente até pode, mas não é interessante utilizar essa linha temporária, porque na hora que levar para o layout, a gente vai ter que redesenhar essa linha, podendo incorrer em erros. Uma alternativa para resolver esse problema seria a gente trocar aqui de temporária polyline para selected polyline ou selected layer, ou seja, a gente criar um shapefile de linha e fazer o desenho aqui. Por exemplo, eu venho aqui na nova camada shapefile, crio a minha linha de perfil, vou chamar linha perfil, posso salvar na minha pasta. É um shapefile, linha perfil, vou colocar topográfico. Topográfico, salvo. O tipo de geometria, linha. Sistema de coordenadas, o mesmo do projeto. Não preciso de nenhum campo na tabela de atributos. Dou OK. Começo a minha edição, normalmente, como faço a edição de um shapefile. Clico aqui para desenhar uma linha. Dou o primeiro clique, aonde eu quero. Dou o segundo clique onde eu quero finalizar, botão direito do mouse, e finalizo a minha linha. Salvo meu shape, finalizo a minha edição, clico aqui à esquerda na minha linha, seleciono ela na tela, e aqui eu troco para a minha Selected Layer. Aqui ele não reconheceu de primeira, então vocês viram que eu tive que tirar da opção e voltar, mas agora ele reconheceu essa minha linha de perfil. Assim eu gero o gráfico da mesma maneira como eu já gerei, como vocês já viram, e lá no final, no layout, eu tenho essa linha desenhada no meu mapa também. Com isso eu tenho certeza de que o perfil topográfico que eu estou fazendo, ele está sendo representado exatamente por essa linha. Vou tirar aqui essa seleção, vou desligar aqui minha linha para não tampar a minha visão, fecho aqui minhas ferramentas, e agora a última ferramenta que vamos ver nesse vídeo é a visualização em 3D. Então eu posso vir aqui em Visão, e escolher uma nova vista do mapa 3D. Ele abre essa nova janela para mim. Eu vou ampliar um pouco.
E se a gente começa a clicar aqui na tela, a gente percebe que ele já tem uma nova vista. Se eu aperto a rodinha do mouse, o scroll, e puxo em direção ao meu corpo, eu já vejo uma perspectiva diferente do dado. Então, eu tenho uma possibilidade de trabalhar esse dado em diferentes posições. Se eu clico com o botão esquerdo do mouse, eu faço essas movimentações para cima, para baixo, direita, esquerda. Com o botão direito do mouse, quando eu clico e eu empurro o mouse para frente, ele afasta. Quando eu puxo em direção ao meu corpo, ele aumenta o zoom. E com a rodinha do mouse, então, apertando ela, a gente consegue fazer essa movimentação. Girando ela, a gente aumenta ou reduz o zoom. Bom, por enquanto não está em 3D. A gente vê aqui que o dado está igual. Agora, a gente pode clicar nessa chavinha de configuração. Aqui ele está marcado para mim um terreno como um terreno plano. Eu vou falar que é um MDE, uma camada raster. Ele me dá um alerta, fala, opa, não tem nenhum arquivo do tipo modelo digital de elevação. Eu clico em elevação e falo, a minha SRTM-BH Sirgas 2000 é um modelo de elevação. Então, quando eu clico em aplicar, eu já tenho a representação agora tridimensional. Porém, como estamos visualizando na tela do computador, a gente às vezes não enxerga tão bem todas as nuances do relevo. Então, a gente pode dar um exagero vertical de 2, 3, a depender da área que a gente está trabalhando, até um pouco mais. Tenham atenção que esse exagero vertical significa multiplicar as altimetrias por aquele número que a gente coloca. Então, eu vi que em BH vai até 1.400, vou arredondar, vai de 700 a 1.400. Se eu multiplico por 2, ele vai partir de 1.400 até 2.800. Então, estou criando superfícies irreais. Se eu tenho uma área, se eu multiplico esse valor por 5, eu vou criar uma cordilheira dos Andes até maior do que isso aqui em Belo Horizonte, o que não é verdadeiro. Vou utilizar 3 para a gente visualizar na tela, mas tenho parcimônia ao usar essa ferramenta. Clico em aplicar, vejam como é muito exagerado. Então, vou colocar 2 para ficar um pouco menos exagerado. A gente consegue agora visualizar o terreno, dou OK. E observem que os outros dados também já entraram em 3D, como as curvas de nível. Se eu desligo, por exemplo, aqui o SRTM, eu vou ver as curvas de nível em 3D. Eu vou ver o limite de Belo Horizonte em 3D. Se eu coloco outro shapefile aqui, por exemplo, as vias de acesso, os bairros e essas coisas todas, eu vou ver aqui tudo em 3D. E aí é muito interessante que, se a gente coloca as imagens de satélite, elas também vão vir em 3D. Então, eu vou vir aqui atrás no QGIS, no meu HCM GIS, Base Map, e colocar Google Satélite. Lembrando que esse é um complemento que a gente já instalou há mais tempo, e que a gente instalou inclusive outros. Por exemplo, aqui em Web, a gente tem OpenLayers Plugins, Quick Map Services. O HCM GIS está funcionando bem. Coloco o Google Satélite. Google já veio na minha área da SRTM, ele não pega então todo o mundo. À medida que eu aproximo o zoom, ele melhora a renderização dessa imagem. Eu já tenho aqui então a vista da imagem de satélite do Google, que é uma imagem de alta resolução, com o meu modelo 3D. Vou tirar as curvas de nível só para limpar aqui um pouquinho. E observem como a gente pode analisar a paisagem desse município a partir desses dados. A gente tem aqui ainda opções de salvamento desse dado. Essa primeira é uma opção de exportar uma cena. Então, eu escolho a pasta onde eu quero e ele vai salvar como uma imagem, como se fosse um print dessa tela. Então, eu vou colocar aqui cena 3D e salvo essa imagem que vai estar disponível lá na minha tela como uma figura, igual essa eu estou abrindo aqui na tela. A outra opção seria salvar a cena 3D para poder abrir em software que fazem a leitura do arquivo 3D. Então, ele vai salvar com texturas, com um modelo digital de terreno, tudo envolvido. Então, basta selecionar aqui a pasta de interesse e dar o OK, que ele vai exportar todas essas informações. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir até o fim. Espero que tenham gostado da aula de topografia. Um forte abraço e até a próxima.